O ano é 1939. Adolf Hitler está mais confiante do que nunca após a anexação da Áustria em 1938 e a ocupação dos Sudetos no mesmo ano. Para o povo alemão, ele é um novo herói. Agora, ele almeja a Polônia, peça-chave para seu plano de expansão territorial. Hitler alega que alemães étnicos estão sendo maltratados em território polonês, usando essas acusações como pretexto para justificar ações futuras. Em 28 de abril de 1939, Hitler rompe unilateralmente o Pacto de Não Agressão Alemão-Polonês, intensificando as tensões diplomáticas. Paralelamente, ele assina o Pacto Molotov-Ribbentrop com a União Soviética, assegurando um acordo de não agressão e estabelecendo a divisão da Polônia entre os dois regimes. Com uma poderosa máquina de guerra, a Alemanha conta com generais especializados em guerra mecanizada e estratégias inovadoras. O uso de tanques, aeronaves e forças terrestres, combinado com a tática da Blitzkrieg, prepara o palco para um ataque devastador. No dia 1 de setembro de 1939, a Alemanha nazista inicia a invasão da Polônia, marcando o início da Segunda Guerra Mundial e impactando o mundo com o poder letal de seu exército. Agora, ajuste o capacete, revise seu equipamento e prepare-se para entrar no cenário mais sombrio do século XX. Vamos embarcar nessa viagem pela história. A Segunda Guerra Mundial foi o tipo de conflito que Hitler sempre buscou, pois acreditava que apenas em uma guerra em grande escala, a Alemanha teria a chance de garantir sua sobrevivência a longo prazo e estabelecer um império duradouro. Para ele, esse conflito era uma oportunidade para expandir o território alemão e garantir o domínio de uma grande Alemanha. Para alcançar seus objetivos expansionistas, Hitler contou com generais experientes como Heinz Guderian, Fedor von Bock e Gerd von Rundstedt, cujas habilidades táticas eram fundamentais para o sucesso da Blitzkrieg. A Alemanha, influenciada pela tradição militar da Prússia, possuía alguns dos generais mais brilhantes em termos de estratégias militares. Além disso, a Alemanha estava equipada com máquinas de guerra avançadas para a época, como os tanques Panzer e aeronaves de última geração. Para dominar os céus, Hitler também contava com outra máquina poderosa, a Luftwaffe. Com pilotos excepcionais como Erich Hartmann, o maior ás da aviação da Segunda Guerra Mundial, Adolf Galland, um dos líderes mais proeminentes da Luftwaffe, e Werner Mölders, que teve destaque como o maior ás na Guerra Civil Espanhola. Durante o período de tensão que precedeu a eclosão da Segunda Guerra Mundial, os alemães perceberam que os esforços diplomáticos da França e do Reino Unido para formar uma aliança com a União Soviética contra a Alemanha haviam falhado. Embora ambos os países ocidentais tentassem conter a expansão do regime nazista, a União Soviética, sob Joseph Stalin, estava mais inclinada a buscar um acordo com a Alemanha, especialmente em relação à Polônia. Este cenário ficou claro quando, em agosto de 1939, a Alemanha e a União Soviética assinaram o Pacto Molotov-Ribbentrop. Esse pacto foi um golpe significativo nas expectativas ocidentais de uma frente unida contra a Alemanha e forneceu a Hitler a segurança de não ter que lutar em duas frentes. Hitler deixou claro que a invasão da Polônia não seria tão fácil quanto as ocupações anteriores, como foi o caso da Tchecoslováquia. Ao contrário da região dos Sudetos, onde a Alemanha encontrou pouca resistência internacional e a anexação foi facilitada pelo Acordo de Munique, tanto Daladier quanto Chamberlain retornaram a seus países recebidos por multidões que comemoravam, aliviadas com a ameaça de guerra afastada. Chamberlain, então, afirmou ao povo britânico que havia conseguido paz com honra e acreditava que isso representava paz para o nosso tempo. Essas palavras foram prontamente contestadas por seu maior oponente, Winston Churchill, que comentou:
Você teve a opção entre guerra e desonra. Escolheu a desonra e acabará tendo guerra. De fato, as políticas de Chamberlain perderam credibilidade no ano seguinte, quando Hitler anexou o restante da Tchecoslováquia em março. Já a Polônia tinha garantias de defesa da França e do Reino Unido, que se comprometeram a apoiar o país em caso de agressão. Em 22 de agosto de 1939, pouco mais de uma semana antes do início da Segunda Guerra Mundial, Hitler fez um discurso a seus comandantes militares, detalhando suas intenções para a guerra iminente. Ele afirmou: "O objetivo da guerra é fisicamente destruir o inimigo. Por isso preparei no leste as minhas formações SS Totenkopfverbände, com ordens para matar sem piedade nem misericórdia todos os homens, mulheres e crianças de ascendência ou língua polaca. Só assim poderemos obter o espaço vital de que necessitamos." Esse discurso evidenciou a brutalidade e a visão expansionista de Hitler, que considerava a guerra como um meio para garantir o Lebensraum, o espaço vital para o povo alemão, o que implicava não apenas a conquista territorial, mas também a eliminação sistemática da população considerada indesejável. A ordem para exterminar os poloneses e outras populações eslavas era um reflexo direto das ideias racistas e genocidas que fundamentavam a ideologia nazista. Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista orquestrou um ataque encenado como pretexto para justificar a invasão da Polônia. Esse evento foi parte da Operação Himmler, uma série de ações não convencionais conduzidas pela SS, com o objetivo de manipular a percepção internacional e criar uma justificativa para a agressão militar. A provocação mais conhecida dessa operação foi o ataque simulado à Alemanha, que visava criar a ilusão de uma agressão polonesa. Na noite de 31 de agosto de 1939, um pequeno grupo de agentes alemães, disfarçados com uniformes poloneses e liderados por Alfred Naujoks, tomou a estação de rádio Sender-Gleiwitz, na cidade de Gleiwitz. Eles divulgaram uma breve mensagem anti-germânica em polonês, com o objetivo de criar a falsa impressão de que o ataque havia sido perpetrado por sabotadores poloneses. A ação fazia parte de um esforço orquestrado pela SS dentro da Operação Himmler. A operação do ataque simulado à estação de rádio de Gleiwitz foi comandada por dois dos principais líderes da SS, Reinhard Heydrich, chefe da segurança do Reich e um dos arquitetos do Holocausto, e Heinrich Müller, chefe da Gestapo. Ambos desempenharam papéis cruciais na implementação da operação, que tinha o objetivo de criar um pretexto falso para justificar a invasão da Polônia pela Alemanha. Reinhard Heydrich afirmou em comunicações internas que Hitler precisava de uma justificativa para iniciar a invasão da Polônia sem enfrentar condenação internacional imediata. O plano de defesa da Polônia. Os britânicos e franceses acreditavam que a Polônia conseguiria resistir à invasão alemã por um período de 2 a 3 meses. No entanto, as autoridades polonesas tinham uma visão mais otimista, estimando que poderiam sustentar a defesa por até 6 meses. Essa discrepância nas expectativas estava relacionada a diferentes entendimentos sobre o papel dos aliados ocidentais na guerra. A Polônia baseava seus planos de defesa na esperança de que Reino Unido e França cumpririam suas obrigações militares conforme os acordos de aliança e rapidamente lançariam uma ofensiva para aliviar a pressão sobre o país. Contudo, os aliados ocidentais viam o conflito sob uma perspectiva mais cautelosa, imaginando uma guerra prolongada em trincheiras no frente ocidental, semelhante à Primeira Guerra Mundial, em vez de uma rápida intervenção para ajudar a Polônia. O governo polonês não foi informado sobre a estratégia dos aliados, o que levou a uma falha crítica no planejamento. Eles acreditavam que, com o apoio imediato dos aliados, conseguiriam resistir até que a guerra no Oeste se intensificasse.
No entanto, essa falta de comunicação e coordenação entre os aliados deixou a Polônia isolada e incapaz de sustentar uma defesa prolongada diante da força esmagadora da Wehrmacht. As forças polonesas estavam dispersas ao longo de uma fronteira extensa com a Alemanha, sem linhas de defesa sólidas ou posições bem fortificadas, o que as deixava em desvantagem estratégica. A estratégia adotada pela Polônia também não considerou adequadamente a proteção das linhas de abastecimento, o que comprometeu a logística e a capacidade de sustentar a resistência a longo prazo. 1/3 das tropas polonesas estava concentrado perto do corredor polonês, uma área vital para o acesso ao mar, tornando-as vulneráveis a um ataque em duas frentes, com a Prússia Oriental a leste e o oeste ocupado pela Alemanha. O restante das forças estava posicionado na região central-norte do país, mas esse posicionamento ainda não oferecia a flexibilidade necessária para uma defesa eficiente. Após uma série de incidentes encenados pela Alemanha nazista, o primeiro grande ato militar da invasão ocorreu na manhã de 1 de setembro de 1939. O SMS Schleswig-Holstein, um antigo encouraçado alemão, disparou contra o depósito militar polonês em Westerplatte, na cidade de Danzig. As forças alemãs já haviam avançado em várias frentes e cruzado a fronteira polonesa, marcando o início da Blitzkrieg, uma ofensiva rápida e devastadora. A Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha, mas não tomaram nenhuma ação efetiva. A última oportunidade de impedir Hitler foi desperdiçada. Antes da invasão, as potências ocidentais permitiram que Hitler agisse impunemente, o que ajudou a aumentar ainda mais o prestígio do ditador. Quando Hitler dizia: "Tudo o que quero é corrigir essas injustiças", o Ocidente observava de perto, vendo seu pequeno exército se transformar em uma das forças mais letais da história. O Tratado de Versalhes estabelecia que a Alemanha poderia manter apenas 100.000 soldados em seu exército. No entanto, em 1939, esse número havia aumentado consideravelmente, com mais de 1 milhão de soldados em serviço. No comício de Nuremberg de 1936, Hitler deixou claro seu objetivo. A Wehrmacht deveria estar pronta para a guerra dentro de 3 anos. Para isso, ele designou o chefe da Luftwaffe, Hermann Göring, para liderar o esforço de preparação. A Alemanha, então, iniciou um programa de rearmamento altamente ambicioso. Enquanto isso, as potências ocidentais, exaustas após a Primeira Guerra Mundial, mantiveram orçamentos modestos para suas forças armadas, focando mais na recuperação econômica do que em reforçar suas defesas militares. Para a invasão da Polônia, a Alemanha nazista mobilizou 2 milhões de soldados, organizados em 66 divisões, 6 brigadas, com 9.000 canhões, 2.750 tanques e 2.315 aeronaves. A Polônia, por sua vez, possuía mais de 1 milhão de soldados, organizados em 33 divisões, mais de 11 brigadas, com 4.959 canhões, 4.736 tanques e 3.300 aeronaves. A Alemanha iniciou o ataque à Polônia a partir de 3 frentes diferentes. Günther von Klug comandou 20 divisões que avançaram pelo corredor polonês, encontrando uma segunda força que se dirigia a Varsóvia, vinda da Prússia Oriental. No sul da Polônia, Gerd von Rundstedt comandou 35 divisões, atacando com força considerável. No dia 3 de setembro, quando as tropas de von Klug no norte chegaram ao rio Vístula, estavam a cerca de 10 quilômetros da fronteira com a Alemanha. Simultaneamente, Georg von Küchler estava avançando em direção ao rio Narew, enquanto os blindados de Walter von Reichenau já haviam cruzado o rio Varta, impulsionando o avanço alemão em várias frentes e preparando o terreno para uma rápida vitória.
Ao mesmo tempo, Heinz Guderian comandou os tanques do Terceiro Exército, cruzando o rio Narew e avançando em direção à linha do rio Bug Ocidental, que já cercava Varsóvia. Todos os exércitos alemães avançaram conforme o planejado, cumprindo suas respectivas tarefas no ataque. As SS começaram a executar civis e líderes intelectuais em grande escala. O antissemitismo, que já era uma política oficial do regime, se agravou com a imposição de que os judeus usassem braçadeiras com a estrela de Davi. Durante a invasão da Polônia, as tropas de Hitler fizeram uso extensivo de Pervitin, uma metanfetamina recentemente descoberta. Essa droga permitia que os soldados permanecessem ativos por longos períodos sem a necessidade de descanso, ajudando no movimento contínuo das tropas, que eram capazes de avançar sem pausas significativas para dormir. Segundo o próprio Guderian, o uso de Pervitin permitiu que as tropas mantivessem um nível de alerta e eficiência nunca antes visto em batalhas prolongadas. Ele afirmou que a capacidade dos soldados de suportar exaustão e fadiga foi significativamente aumentada, o que contribuiu para o desempenho das forças alemãs durante a invasão. As forças polonesas retiraram-se das regiões da Pomerânia da Grande Polônia e da Voivodia da Silésia na primeira semana da invasão. A maioria das tropas alemãs estava concentrada no leste, na Polônia, o que poderia ser uma oportunidade ideal para a Grã-Bretanha e a França atacarem a Alemanha. No entanto, a doutrina militar francesa defendia que o sucesso era melhor alcançado na defesa, e não no ataque. Os franceses acreditavam que a estratégia correta seria permitir que o inimigo avançasse primeiro, para então contra-atacar quando suas forças estivessem enfraquecidas. Essa abordagem foi uma lição aprendida durante a Primeira Guerra Mundial, e acreditavam que ela funcionaria novamente. As tropas alemãs em avanço deixam um rastro de destruição por onde passam. Um soldado do 14º Exército escreve em seu diário: "As rotas das divisões em movimento são fáceis de identificar. Durante o trajeto até a frente de combate, passamos por longas filas de civis e casas em chamas. Os campos ao lado da estrada estão repletos de corpos de civis poloneses. A Luftwaffe, no início da invasão, atacou uma série de alvos militares e civis, ganhando superioridade aérea no início da campanha. Os exércitos poloneses de Poznan e Pomorze tentaram realizar um grande contra-ataque no flanco do 8º Exército Alemão em avanço, mas, apesar de um sucesso inicial, a ofensiva acabou fracassando. O poder aéreo alemão desempenhou um papel crucial durante a batalha. A ofensiva da Luftwaffe desmantelou o que restava da resistência polonesa, oferecendo uma impressionante exibição de força aérea. As forças polonesas ficaram vulneráveis ao ataque aéreo, sendo alvos fáceis para as ondas consecutivas de Stukas, que lançavam bombas de 50 quilos, resultando em muitas baixas. As baterias antiaéreas polonesas, esgotadas de munição, tentaram se retirar para as florestas, mas foram desfeitas pelos bombardeiros Heinkel He-111 e Dornier do 17, que despejavam bombas incendiárias de 100 quilos. A Luftwaffe deixou o exército encarregado de eliminar os sobreviventes. Somente as divisões Schlachtgeschwaders despejaram 388 toneladas de bombas durante a batalha. O Junkers-Ju 87 Stuka, um bombardeiro de mergulho utilizado pela Luftwaffe, tinha a capacidade de carregar até 1.800 quilos de bombas. O som característico de seu mergulho e o impacto de suas bombas fizeram do Stuka uma das aeronaves mais temidas da guerra, deixando um rastro de destruição por onde passava.
Durante a campanha polonesa, Hitler se fazia presente junto às tropas, uma ação claramente motivada por objetivos de propaganda. Ele queria mostrar aos alemães que, além de Führer e chanceler, também era um soldado, alguém que compreendia as dificuldades enfrentadas na linha de frente. Afinal, ele havia servido na Primeira Guerra Mundial e sabia o que era estar no campo de batalha. Ao estar com seus soldados, sua mensagem era clara: eu estou com vocês. O intuito dessa presença era elevar o moral das tropas e reforçar o vínculo entre os militares e o líder, consolidando ainda mais sua imagem de comandante supremo. Em 17 de setembro, com a defesa polonesa já derrotada, a última esperança era um recuo para a cabeça de Ponte Romena, onde as forças poderiam tentar se reorganizar. Contudo, essa alternativa se tornou inviável quase imediatamente, quando o Exército Vermelho Soviético, com mais de 800 mil soldados, invadiu a Polônia, estabelecendo frentes na Bielorrússia e na Ucrânia. A incursão violou o Pacto de Não Agressão Soviético-Polonês e outros acordos internacionais. O governo soviético alegou que estava protegendo as minorias ucranianas e bielorrussas nas regiões orientais da Polônia, argumentando que o Estado polonês havia deixado de existir, pois o governo havia abandonado o país. A entrada das forças soviéticas na Polônia foi um ponto crucial que levou o governo polonês a concluir que a guerra em seu território estava perdida. Antes da ofensiva soviética pelo leste, o plano militar da Polônia era manter uma defesa prolongada contra a Alemanha nazista no sudeste do país, enquanto aguardava uma ofensiva dos aliados ocidentais contra a Alemanha pelo oeste. Apesar disso, o governo polonês recusou qualquer ideia de rendição ou negociações de paz com os alemães. Em vez disso, determinou que todas as tropas deixassem o território polonês e se reorganizassem na França. Mesmo com a vitória das forças polonesas na Batalha de Sac, onde posteriormente os soviéticos executaram todos os oficiais e sargentos capturados, o avanço do Exército Vermelho foi implacável. Até o dia 28 de setembro, as tropas soviéticas haviam alcançado as margens dos rios Nareu, Bug Ocidental, Vístula e San. Em várias ocasiões, encontraram unidades alemãs que avançavam a partir da direção oposta, consolidando o controle das duas potências sobre o território polonês. Desde o início da campanha, a Wehrmacht enfrenta sérias dificuldades para administrar o grande número de prisioneiros capturados. O 7º Corpo de Exército do Grupo de Exército Sul relata que as condições nas áreas sob controle alemão, logo atrás das linhas de frente, são caóticas. Mais de 6.000 prisioneiros estão sem alimentação e quase desprotegidos, expondo a falta de organização na gestão dos capturados. Ao longo da campanha, cerca de 400.000 soldados poloneses são feitos prisioneiros pelos alemães, muitos dos quais serão posteriormente deportados e submetidos a trabalhos forçados. Poucos dias após a entrada do Exército Vermelho na Polônia, tropas soviéticas e alemãs se encontram na cidade de Brest-Litovsk. Lá, organizam um desfile militar conjunto, simbolizando a colaboração temporária entre os dois regimes totalitários no cumprimento do Pacto Molotov-Ribbentrop. O evento, cuidadosamente registrado por propagandistas, celebrava a partilha da Polônia conforme o acordo secreto entre as potências. No entanto, menos de 2 anos depois, em junho de 1941, a relação entre Alemanha e União Soviética se rompe com a Operação Barbarossa, marcando o início de uma guerra brutal entre os antigos aliados. Essa virada estratégica evidenciou a fragilidade das alianças baseadas em interesses expansionistas e momentâneos. As mulheres e meninas polonesas que sobreviveram enfrentaram um destino terrível durante a ocupação alemã. Houve numerosos casos de violência sexual em massa, seguidos frequentemente de execuções brutais. Além disso,
Muitas delas foram sistematicamente capturadas e obrigadas a trabalhar como prisioneiras nos bordéis militares administrados pelas forças alemãs, em uma prática cruel e desumana que fazia parte da política de guerra nazista. No lado soviético ocorreram atrocidades semelhantes. Soldados russos também cometeram atos de violência sexual, até mesmo contra mulheres de territórios que deveriam ser aliados. A questão foi levada ao conhecimento de Stalin, cuja resposta chocante refletiu sua indiferença. Ele sugeriu que era compreensível que um soldado, após atravessar milhares de quilômetros entre sangue, fogo e morte, buscasse algum tipo de distração, fosse com uma mulher ou ao tomar algum objeto de pouco valor. Em apenas 36 dias, a campanha chegou ao fim. Durante esse período, uma média impressionante de aproximadamente 2.000 soldados poloneses perderam a vida diariamente desde o início da invasão, no dia 1º de setembro. O saldo final da campanha foi devastador. Pelo menos 70.000 soldados poloneses perderam a vida, enquanto cerca de 130.000 ficaram feridos. Além disso, milhares de civis foram brutalmente assassinados durante os combates e ocupação. Após a vitória na Polônia, a Wehrmacht realizou um desfile triunfal em Varsóvia, com a presença do seu comandante supremo. Hitler aproveitou o momento de glória, mas já visualizava seus próximos passos na guerra. Seu desejo era lançar imediatamente uma ofensiva contra a França. Este episódio é amplamente considerado o marco inicial da Segunda Guerra Mundial, que em breve se tornaria a maior tragédia da história da humanidade. Esperamos que você tenha gostado do nosso trabalho. Não se esqueça de apoiar deixando seu like e se inscrevendo no canal para acompanhar mais conteúdos. Até o próximo capítulo desta série, onde continuaremos a explorar os eventos históricos da Segunda Guerra Mundial.